comportamento religioso. Eu gosto desse tipo de vida, eu gosto desse tipo de matéria. Não é você? Eu posso ser classificado pertencendo ao grupo de colecionadores de figurinha. Eu posso ser classificado como sendo de algum grupo de interação de videogames, de filmes, de jogos de futebol, e aí eu vou ter time. Eu pertenço a uma localização geográfica, então eu estou ali classificado por uma cidade, por uma comunidade, por um bairro, e tudo isso vai determinando como é que eu vou me comportando. E eu tenho os interesses de convinhar da minha criação, da minha infância, que determinaram esse meu cuidar ou ser cuidado, e isso foi expressado ali nos meus desejos e na minha interação de desejo de consumo, de desejos de afeto e desejos de orgasmos. Isso faz com que, às vezes, eu ceda em alguns pontos, momentaneamente, porque o meu cérebro descobre que esse é o meio com menos gastos e mais retornos para que eu atinja o orgasmo. Então, eu posso multiplicar as minhas opções sem que isso seja um processo de escolha. Não é uma escolha assim racional. É toda uma circunstância. Aí você pode falar, uma pessoa pode ter sido de um grupo, de um campo, e depois ela passou para outro. É verdade. É por isso que você não pode determinar, você acaba não entendendo porque você faz um programa social para acabar com a pobreza, e isso agrada no primeiro momento, mas no segundo momento as pessoas deixam de ser pobres, subterragam como classe média, e elas passam a ter outros interesses, a ter outro comportamento. Não sei qual. Poxa, inclusive não está havendo gratidão. É porque você modificou essa relação gravitacional, você modificou a relação de desejos. E o indivíduo ele vai criando essa modificação desses seus padrões de buscas de conexão, afeto e cuidados ao longo da sua trajetória de vida. O indivíduo, quando nasce, tem um tipo de necessidade. As primeiras relações de cuidado são com a mãe e com o pai. Ali, essa figura, você vai ter que estudar Freud, Lacan, os seus melhores sacaram essa interação. E o que isso produz esse primeiro contato do indivíduo com o mundo, com o universo, com o sistema ao seu redor. E isso vai criando padrões, as necessidades, e depois vão se espelhar no seu comportamento, na sua sexualidade, e como você se identifica ou se apresenta, aonde você vai buscar prazer, entendeu? Então, todas essa relação é o cuidado, o afeto e a conexão que se dão no tempo. Acho que a mãe era presente, você quando o solitário ficava cagado, ela cuidava rapidamente para te limpar, ou você ficava cagado por muito tempo. Você ficava sentindo fome, e quando é que você comia? Era uma pessoa que tinha fartura de leite para te dar, ou não? Era uma pessoa que mal podia cuidar de você ficou ignorando. Porque isso vai ter toda uma repercussão na sua composição cerebral e existencial, e vai determinar como é que você vai reagir. Se você reagiu a isso de forma yin ou yang, e quem vai ser você com o passar do tempo. Mas você, quando chegar à idade infantil juvenil, seu padrão do comportamento será um. Mas aos 30 anos será outro, porque você vai ganhando outros tipos de aprendizado, você vai ganhando outras energias, das 5 formas de energia. Quando você vai alterando, você pode começar ali, entendendo que você pode manipular através do discurso e das palavras, e você depois entra ali, pode se associar a uma igreja, você pode ir para a mídia, você pode virar um bom vendedor, você pode fazer propaganda. É por isso que você tem, quando você apresenta isso de forma lúdica, você faz os filmes. O filme está sempre trabalhando essa composição do indivíduo, e às vezes ele tem aquele comportamento, que as pessoas podem achar que seria um comportamento perverso, maldoso, em alguns desses campos, mas lá no final, lá no fundo, ele tem um sentimento operativo, tal. Essas expressões em pessoas têm um sentimento de cooperação ou de oposição, ela se dá muito rápido. Então, como é que eu faço? Eu vou buscar o comunismo e o bem universal, ou eu vou buscar a separação e a hierarquização do poder? Porque os dois estão querendo satisfazer essa sua ilusão existencial que foi formatada lá atrás. Então, um indivíduo vai falar, não, eu tenho que me importar, eu tenho que ser solidário, e tudo isso vai ter um valor
nesse aspecto de conexão e cuidar. Eu cuido mais dos outros, eu não entrego mais, eu dou mais. E aí você pode começar a se questionar, porque do outro lado, você tem pessoas que estão ali numa carência de serem cuidadas, que se tornam golpistas, corruptas. Elas tiveram um trauma muito forte em determinado momento da sua vida, que levaram que elas ficam numa eterna necessidade, elas são carentes. E por mais que você às apresente o afeto, ele não consegue ser originado pelo indivíduo. Então, ele é toda uma disposição às vidas e repulsa disso. Ele se fecha, transformando uma relação que poderia ser uma relação de prazer em uma relação de perversidade. O orgasmo deles fica de outra forma. E nem isso faz porque no final, vamos ter, ou seja, eu vou buscar evoluir com um determinado campo para a obtenção do meu sustento, da minha energia, e com isso eu vou formatar a minha riqueza ao meu redor. Isso leva um indivíduo a, se seguirmos caminhos oficiais, a mostrar as tartórias e as instituições, para que essas chancelem a sua posição. Como já foi na Idade Média, no passado, você sempre está buscando o grande sistema, e quem é que vai chancelar? Vai dar a chancelaria que você é uma pessoa destacada naquela comunidade, naquele reinado, naquela cidade. São as pessoas mais poderosas que já estão na estrutura e poder assentada naquela região. Então você vai ter que obedecer às leis, obedecer aos meios oficiais para que você possa comercializar, você possa trabalhar e você possa receber a moeda que circula como moeda de pé naquela região. As suas propriedades serão reconhecidas ou não. Se o Estado se porta contra o indivíduo, você está vendo essa crise agora, é uma crise institucional. A parte do grupo social muito carente, muito baseado numa retórica de mentiras e falsas promessas e discurso vazio, chega ao poder e a primeira coisa que eles fazem é corromper, roubar, faz assim. E os seus seguidores se iludem que esse é o caminho que você uma hora vai chegar lá. Já que quando você se sente perdido e desamparado, qualquer roupa é você se filie e dá uma esperança de ascensão. Automaticamente você, enquanto pessoas com o sonho da esquerda tentam chegar ao poder vendendo a lógica da riqueza universal, de que os bens serão para todos, os grupos de direita, de extrema-direita, eles tentam se segmentar por particularidades do seu código genético, da sua exposição, dos seus antepassados, de qual região eles vieram, de quais profissões eles têm. Então o cara começa a falar que ele tem uma especialização e que por isso ele tem que ter mais poder sobre os demais. É sempre um jogo. Um é cooperativo universal, o outro é de oposição e separando o poder de forma individual. Para o líder, quem é o mais antigo? Quem é o que tem a maior patente? É sempre uma discussão hierárquica. É só olhar para as forças armadas. Eu sou branco, eu sou asiático, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, eu sou da religião tal, eu sou funcionário público, federal, eu sou funcionário de uma empresa tal. Então isso tudo vai te dando status, isso tudo vai te dando meios de... Você vai conquistando possibilidade com esses meios de ter as suas propriedades e títulos, e você vai tendo acesso a produtos da riqueza, enquanto os outros, eu consegui isso de forma oficial. Perfeito, você nasceu com algum tipo de circunstâncias que já te deram possibilidade de você, no fluxo temporal, navegar melhor por essas instituições. Se você nascesse, é aquele velho caso do imigrante que era rico, um iraniano, médico, de família bem-sucedida, tradicional, que teve a sua casa invadida. Vai acontecer agora a fácil de Gaza. Aí essas pessoas falam, poxa, esse cara tem estúdios, uma área nobre. Os Estados Unidos, se ele tivesse sido banco e tivesse essas qualificações, ele saía milionário. Atualmente caminhando para ser bilionário, por causa da inflação, do valor da moeda. Mas aí, por ser iraniano, ele acaba chegando aos Estados Unidos e vai trabalhar como motorista de táxi. E dá graças a Deus eu sobrevivi. Isso o que aconteceu com todo o seu título? Foi perdido. Porque por isso que existem guerras entre grupos, entre nações, e por isso que você se associa, porque você sabe que a união faz a força. Automaticamente,
Toda a composição que eu tenho de orçamento e de destinação da energia se dá por cálculo que eu estou me localizando. Com isso, eu posso ser a favor de que você direcione mais dinheiro às escolas primárias, creches e atividades para que as crianças sejam melhores cuidadas pelos recursos coletivos que você faz através dos impostos. Então, o Estado, que é um doador a esse conflito, ele está sempre recolhendo todos esses recursos coletivos e destinando a algum tipo de campo, algum tipo de grupo, algum tipo de entendimento da onde que eu faço as investimentos. E eu estou falando isso somente da área dos seres humanos. Quando eu coloco a tecnologia, a ciência e as coisas como objetivo do Estado, você precisa entender que o Estado, ao arrecadar, ele joga muito dinheiro para a produção de máquinas e equipamentos. E ele está incentivando as coisas. Eu tenho, por exemplo, hoje os Estados Unidos fazendo altíssimos investimentos em inteligência artificial, em servidores, que estão já consumindo energia e fazendo com que essa rica de energia elétrica para residências fiquem mais caras. Eu posso fazer uma opção onde usam a energia. Eu estou mudando a energia para a inteligência das coisas, não para o ser humano, porque eu preciso aumentar a produtividade. Toda essa energia, de alguma forma, ela é dada por ciclos. E você precisa entender que você não pode consumir tudo que você recebe. Uma parte dela você tem que reinvestir. E você reinveste isso quando você trabalha, quando você produz o campo, quando você se dedica uma parte do seu tempo à produção. Quando você e como é que eu invisto, os recursos